que está contribuindo hoje com a gente é a Sabrina Toffoli Leite. Ela é especialista em docência na saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em adaptação em saúde pela Unicamp, é coordenadora do Núcleo de Inovação e Colaboração para o Ensino NICE e diretora de Acompanhamento e Desenvolvimento da Universidade Federal de Jataí. E nossa convidada mais que especial de hoje, que vai contribuir muito com o nosso conhecimento, é a Rosa Virgínia Diniz, que é doutora em Educação pela Universidade de Sorocaba, mestrado interdisciplinar em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Prodema, Universidade Federal do Paraíba, especialização em Filosofia e graduação em Direito. Possui experiência em coordenação de equipes interdisciplinares, inovação e educação superior por competências, estruturação, implantação e criação de currículos de educação baseada em projetos além da docência em graduações superiores em tecnologia. É membro da equipe de metodologias ativas em Harvard. Criadora da Fabricante de Ideias, onde ministra e organiza cursos livres, formação e mentoria para professores e consultoria para instituições. Agora passo a palavra para a Sabrina. Novamente, boa tarde a todos. Obrigada, Larissa, pela apresentação. Queria dar boas-vindas. Tenho certeza que vai ser uma tarde de muita riqueza para a gente. Nós vamos dialogar bastante, que a intenção é justamente essa. Eu acho que hoje a professora Rosa vai conversar com a gente daqui a pouco, mas do jeito que eu a conheço, eu sei que vai ser uma coisa extremamente interessante e rica, e na base do crescimento mútuo e interdisciplinar, e entre nós vamos construir bastante coisa interessante. Tá? Queria agradecer a participação de vocês. Fiquem à vontade para dialogar conosco no chat, solicitar fala. A professora Rosa daqui a pouco se apresenta um pouquinho mais. Vocês podem ver que é uma pessoa super competente para conversar conosco. E aí ela explica um pouquinho mais sobre como vai ser o andamento da nosso momento aqui na nossa tarde. Para iniciar um pouquinho com relação a esse tema, eu queria trazer uma provocaçãozinha. Eu queria passar uma cena para vocês de um seriado que está disponível no Netflix, enfim, mas uma cena só para a gente pensar com relação a essas metodologias, essa interação aluno-professor, e eu queria dividir com vocês um pouquinho isso, tá? Eu deixei dublado e coloquei legenda também, de repente tem algum problema de acompanhar som ou vídeo, né? Aí eu acho que todo mundo consegue ter acesso de uma maneira ou de outra. Então eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente assistir e começar a nossa reflexão sobre essa temática, antes de deixar a professora Rosa brilhar na nossa tarde. Acho que deve estar abrindo. Deixa eu só abrir o som aqui. Vou fechar meu áudio para não ter conflito. Realmente está travando, mas é engraçado que para mim aqui está passando.
Vocês me veem? A gente testa antes, tá, gente? Isso é impressionante. A gente testa antes e as coisas não funcionam. Eu vou inverter a ordem, então. Ao invés de eu passar aqui, eu vou tentar reiniciar. É, vou pedir para a professora Rosa, então, Rosa Virgínia, se apresentar enquanto eu vou colocando aqui, tá bom? Seja bem-vinda, Rosa. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu tô só ficando com medo do tamanho da enrascada que você me colocou, Sabrina, que você colocou uma expectativa tão grande nesse povo goiano que eu gosto tanto que eu tô com vontade de sair correndo, fazer uma galinhada, tomar uma cervejinha e fingir demência. Não, você é muito mais até do que eu consegui definir em palavras, viu? Ah, tá Muito bom. obrigada. Gente, é um prazer imenso estar aqui por duas razões e eu devo confessar que as duas são de ordem pessoal. A primeira, porque eu tenho um carinho imenso pela Sabrina, nós trabalhamos juntas durante muitos anos, e deste início profissional veio uma amizade que perdura aí há muito tempo, a gente se acompanha, embora estejamos distantes. A outra razão, eu acabei falando sem querer, é que há 2 anos atrás, aproximadamente, eu tive a oportunidade de conhecer o estado de Goiás, e eu fiquei apaixonada, num tanto que na minha casa, em Indaiatuba, não falta piqui. Ou alguém sempre me traz, ou eu dou um jeito de encontrar em algum supermercado, porque eu realmente fiquei encantada com as nuances dessa região, eu não conhecia. E para mim, quando ela convidou, já era uma intimação, não era um convite. Quando eu me dei conta que tinha a ver com o estado de Goiás, eu falei, bom, então é certeza, não tenho nem alternativa. Então, essas duas razões me mobilizaram, além da temática, que é uma temática que há muito tempo já me é uma temática de atenção, é uma temática sobre a qual eu me debruço, e acho muito importante que a gente tenha esses espaços de encontro e convergência para discutir essas questões, porque, obviamente, a pandemia, como em outras questões, ela catalisou esta estratégia, catalisou essa ideia de mudança de paradigma metodológico na sala de aula, que tem aí forças e fraquezas a serem discutidas na tarde de hoje. A ideia é que eu não vou ensinar para vocês a fazerem metodologia ativa, não se trata disso, até poderia, quem sabe, numa outra oportunidade, mas a minha ideia é discutir com vocês acerca desse dilema que existe em torno das metodologias ativas, o porquê desses dilemas e em que medida elas são apropriadas ou não em cada espaço. Já falei, Sabrina, quer começar? Quer colocar o seu vídeo? Agora quem travou aqui fui eu. Não, tranquilo. Eu tô tentando aqui ainda, gente. Olha, a Larissa tá de prova, vamos descontrair um pouquinho. Nós testamos, né, Larissa? A gente testou, funcionou, e eu não sei o que tá acontecendo agora. Vídeo que não trava para o público, Sabrina, não é vídeo. Ai, gente, é Vídeo, áudio, é vídeo, é na tudo. natureza dele, ele tem que travar, porque senão não é Tava vídeo, é outra, perfeito. é Enfim, outra não. tecnologia. Pois é. Eu vou compartilhar com vocês a outra questão que eu ia compartilhar também, que é uma chargezinha que, que a gente achou aqui, né? Que eu acho que também, pelo menos essa, eu acho que não vai travar, porque é uma imagem. E aí a gente compartilha. Assim, que computador, Larissa, exatamente. Só faz a gente passar vergonha. Eu estou nos dois, Edilane. Eu estou no computador e estou no celular, justamente para garantir que tudo desse certo, mas enfim, né? Sabrina, você tentou transmitir do seu computador, então? É isso? Isso, é. Desse que você está aparecendo Eu mesmo, estou né? aparecendo pelo celular e eu deixei Ah, só para transmitir pelo computador, justamente para não dar nenhum erro. tenta E transmitir do celular, quem sabe? eu vou abrir aqui no celular, uma hora eu consigo abrir, mas só para não ficar, né, empacando muito a conversa aqui. Ai, é impressionante, né? Ó, agora nem a charge está querendo, o meu computador está resolvendo não contribuir. Acho que agora vai dar certo. Iba.
Enfim, gente, tá carregando aqui. Para mim tá que tá aparecendo, mas eu vi que para vocês aí não, como eu tô com as duas telas. Vamos começar a conversa, que eu acho que daí a gente rende mais, tá? Assim que eu conseguir transmitir, passar pelo celular, a gente começa. Ai, gente, as tecnologias. Manda bala, Sabrina, que também a gente não Então, depende vamos. disso. Vamos lá. A gente só depende disso no sentido espacial da questão, mas a gente, Exatamente. a gente consegue. Bom, a temática que a gente propôs para essa nosso encontro de hoje era justamente a gente ter essa relação de pensar um pouquinho essas metodologias que vieram com fama, com força, com moda, ou enfim, né, um pouco para a gente pensar, essas metodologias ativas em confronto com o que a gente sabe, o que é a relação ensino-aprendizagem, que a gente está acostumado, não é que a gente sabe, né, que a gente está acostumado, que a gente costuma ver por aí, e a gente pensar um pouquinho do que na verdade, é isso que me inquieta, né? O que faz o meu aluno, no final das contas, querer sair da casa dele, chegar na universidade, na faculdade, para ter uma aula diante de, já que estamos falando de mídias, de tecnologia, diante de tantos recursos, de tantas informações que ele tem à disposição na própria casa dele, sem sair de casa, uma infinidade de conteúdos e por que ele vai precisar justamente sair da casa dele, ouvir um professor ficar falando, ou enfim, a estratégia que ele argumentar para adquirir conteúdo, conhecimento, informação, seja que tipo de informação ou de busca que ele está tendo nesse momento, né? Então, aí que faz a gente pensar e que me inquieta, é que desde que a gente ingressou nesse processo, nesse projeto de núcleo de inovação e colaboração por ensino, que eu estou em constante aprendizado, estou aprendendo a cada dia com a equipe que a gente tem, a professora Edilane, enfim, em querer melhorar essa nossa relação, melhorar esse sistema de ensino-aprendizagem, melhorar no sentido de que isso se torne um pouquinho mais palpável, que faça sentido. Uma aprendizagem, na minha concepção, ela só é efetiva quando ela faz sentido, quando ela tem um porquê de existir e que aquilo, além de me dar interesse, então o objetivo da metodologia não é simplesmente criar estratégias atrativas, não vou virar uma showwoman ou showman para tentar fazer com que o meu aluno preste atenção. Não é isso, no meu entendimento, né? É fazer com que eu tenha estratégias onde o que a gente considera que seria relevante para a aprendizagem desse nosso público faça sentido. E eles queiram, os alunos ou o público que está vindo aprender esse conteúdo, esteja interessado e aquilo realmente se torne algo aprendido e que vá conseguir ser transposto para o cotidiano de vida, de profissional, ou enfim. É isso que inquieta um pouco a mim nessa busca, eu acho que é esse um dos aspectos que o nosso núcleo tenta responder, né? E nessa temática de hoje, de metodologias de ensino, né? Metodologias ativas, metodologias convencionais, no final das contas, metodologias efetivas, né? O que seria essa metodologia efetiva? E foi essa a proposta que a gente trouxe para a gente conversar um pouquinho hoje, fazer esse diálogo, a gente trocar ideias, trazer experiências, para a gente poder desenvolver um pouquinho mais esse diálogo, tá? E aí se sintam à vontade para a gente ir conversando, e essa provocação, não sei se eu vou contextualizar com o vídeo que eu ia colocar, né? O que era a situação, né? O background desse vídeo. Se de repente ele rolar, a gente assiste, se não rolar, a gente contextualiza aqui. Uma sala de aula numa universidade americana, então todo aquele contexto, né, que a gente imagina que seja uma universidade americana, uma universidade comunitária, então a gente já vê um tipo de público específico lá nos Estados Unidos, eu não sei se vocês conhecem ou não, as faculdades comunitárias são aquelas que têm menos prestígio, né, e seja por N fatores, e as pessoas que as frequentam são aquelas que têm vontade de desenvolver, conseguem ter acesso à universidade com muito custo, mas que tem também dificuldades de aprendizagem e tem aquela relação difícil e diferente com o corpo docente. E o corpo docente também não é aquele professor que é o mais animado, que é o mais apaixonado pela profissão. Muitas vezes ele está lá porque não tem outra coisa melhor para fazer. Então, esse era o contexto do vídeo. É uma aula de espanhol para os alunos, e esse professor de espanhol, no contexto, ele tem origem chinesa, uma ascendência chinesa. É o professor, eles até brincam que é o Mr. Chang,
né? Aí começa a ironia, né? Era a brincadeira. O Mr. Chang é o professor de espanhol. E como é que ele vai se respeitar nessa sala de aula, né? Porque ele mesmo coloca, mas eu não deveria ser professor de artes marciais? Eu não deveria ser professor de chinês? Por que será que o Mr. Chang está dando aula de espanhol nesse momento? E aí ele usa uma estratégia, que é o que eu ia mostrar para vocês e a gente ia conversar, de imposição e autoridade, mas não até um autoritarismo e se me permitem, a pedagogia do medo com o grupo, né? Então é tudo muito cerceado de vocês vão ser punidos, vocês vão tem que me respeitar, e a cena em si, eles estão terminando uma prova, não era nem a temática do nosso bate-papo hoje, né? Sistemas avaliativos, eles estão terminando lá, acho que uma prova, algum tipo de avaliação. Ele fala, tempo esgotado, e uma das meninas que, no contexto, é uma das mais inteligentes, mais dedicadas, continua lá escrevendo porque ela não percebe, ela está tão concentrada com aquilo, com aquele desenvolvimento, acho que era um texto, enfim, ela não percebe que ele fala que o tempo está esgotado. Ele levanta, pega a carteira dela e arrasta ela sentada na carteira para fora da sala de aula. E fecha a porta com ela do lado de fora, ela fica assim, né, indignada, assustada até, né? E aí ele fala assim, bom, para a gente aprender com o acontecido, vocês vão desenvolver uma redação para mim, em espanhol, obviamente, de 2 páginas me falando do porquê que o nome da menina era N, né? Por que a N errou? Aí todo mundo, mas como assim? Por que a N não vai fazer essa redação também? Aí ele fala assim, já que você me questionou isso, um dos alunos fala, agora vocês não vão fazer 2 páginas, vocês vão fazer 4 páginas sobre o assunto do que aconteceu. Aí todo mundo fica perplexo. Aí a outra menina fala assim, mas professor, a nossa aula de espanhol a gente só aprendeu aqui é espanhol 1, né, 101, você ensinou a gente a se apresentar, a falar bom dia, boa tarde, boa noite, algumas frutas, como é que eu vou escrever uma redação sobre isso? Muito bem, já que a sua colega questionou isso, vocês agora vão escrever 6 páginas sobre isso. E aí vai esse desenvolvimento, e aí eu chego no finalmente que a outra fala assim, não, pessoal, vocês já não entenderam que a gente não tem que falar nada? Aí ele fala assim, então pelo puxa-saquismo da colega, agora vocês têm que escrever 10 páginas para mim. Esse era o contexto que eu ia trazer num vídeo, é muito mais dinâmico, até mais divertido do jeito que eu estou falando, mas esse medo imposto, né? Vocês têm que aprender de uma maneira, eu não quero saber do jeito que seja, e vocês vão produzir, é assim que vocês vão me respeitar, e é assim que ele acreditaria, ou acredita que seja feita essa relação professor-aluno e a construção do conhecimento. Nesse contexto que eu ia colocar para vocês, para a gente começar a conversar, e para a gente pensar nessas metodologias ativas, convencionais, sim, não, quando, e no final das contas elas têm que ser efetivas, né? Essa era um pouquinho da introdução que eu queria fazer. Fique à vontade. Então, vamos lá, pessoal, falar dessa questão toda metodológica. Eu só vou me permitir discordar de um pequeno item que a professora Sabrina comentou, que diz respeito à questão das avaliações. Porque, por incrível que pareça, as avaliações, elas também são uma metodologia, que pode ser uma metodologia mais ativa, mais participativa, mais colaborativa, para que a gente consiga, em alguma medida, quebrar, inclusive, o paradigma que existe da relação de poder que se coloca entre professor e aluno, na maioria das provas tradicionais e somativas. Mas, sem querer me adiantar, Sabrina, eu só quero fazer um adendo, eu quero agradecer, eu estou vendo aqui, tem várias alunas da pedagogia da Faculdade Max Planck, de Indaiatuba, que estão prestigiando o Nice esta tarde, então eu precisava comentar, porque eu achei bem bacana. Obrigada, pessoal. Sejam muito bem-vindas e acompanhem com a gente o nosso trabalho, sejam bem-vindas para compartilhar conhecimento conosco. Quando a gente fala de metodologias ativas, e aí eu vou precisar fazer um pouco, uma certa contextualização histórica no Brasil, a gente fala de um modelo de educação que vem, de uma certa maneira, importado para determinadas instituições. Que instituições eram essas? Notadamente eram as instituições de classe A, privadas, e que trabalhavam diretamente, se não com a medicina,
em alguns casos, com os cursos das escolas de negócios. Então, você vê FGV, você vê o INSPER, você vê instituições que servem a determinados perfis de estudantes e perfis docentes também. A gente tem no Brasil algumas instituições que têm 10 alunos por professor nessas instituições privadas e que elas chegam a cobrar mensalidades de 12, 13, 15 mil reais. Então, você tem aí um perfil de metodologia ativa desenhado para um determinado cenário e que vai se aproximar, em grande medida, das grandes universidades internacionais, e aí eu estou falando especialmente do MIT, de Harvard, que tem grupos pequenos e que são estudantes que se dedicam a estudar, não são estudantes trabalhadores. Esse é um primeiro modelo. Na segunda onda, digamos assim, das metodologias ativas, começou a ficar claro para as instituições de ensino como um todo, que havia, e aí eu estou falando basicamente do final da década de 10, é esquisito falar assim, mas vamos falar assim, do final da década de 10 desse século, ficou cada vez mais claro com a popularização da internet que os estudantes estavam bastante desestimulados nos espaços acadêmicos, especialmente o ensino médio. Porque o ensino médio, o aluno está ali, já não está mais aguentando, já tem aquela dinâmica de sala de aula tradicional. Se o estudante está em escola pública, ele tem uma série de dificuldades, uma série de senões próprios de algumas esferas da educação básica. E este aluno ia para o ensino superior, quando ia para o ensino superior, bastante desestimulado, encontrando dentro do ensino superior, e aí eu falo do ensino superior popular, e não aquele elitista, algumas dificuldades, a Sabrina vai lembrar bem, nós compartilhamos um período numa instituição de ensino privado que ainda faltavam recursos tecnológicos, eles ainda estavam sendo implementados, e os estudantes tinham um anseio enorme por já usar as tecnologias quando as instituições não poderiam fornecer. Na terceira onda é que vem as instituições públicas. Por quê? Porque a instituição pública, diferente da instituição privada, ela tem um poder de gestão interna dos processos mais lentos próprio das instituições governamentais. Então, para as instituições privadas, enquanto para elas é uma estratégia de negócio, você adotar ou não uma metodologia ativa, você adotar ou não um currículo chamado disruptivo, para uma instituição pública, é uma questão que precisa primeiro ser discutido com seus pares, com seu colegiado, analisado muito cuidadosamente pelo seu reitor, analisado uma questão de custo no sentido estrito, para ver se aquilo deve ser implantado ou não, e agora eu uso o exemplo, por exemplo, da Unicamp, eu tenho discutido muito com a Débora Jeffrey a respeito disso, ela vê a necessidade da discussão das metodologias ativas dentro da pedagogia da Unicamp, entretanto, o colegiado acha que não, que é uma questão ideológica, que as metodologias ativas são uma questão ideológica, que não deve entrar na universidade pública. Eu quero primeiro partir de um ponto que a professora Sabrina já trouxe, e para mim é o ponto fundamental. Não existe metodologia por natureza ruim, não existe metodologia por natureza boa. O que vai determinar se a metodologia é eficaz ou não é basicamente a relação entre o planejamento da utilização desta metodologia e o objetivo de aprendizagem do estudante. O que a gente tem visto ao longo dos anos, e aí ao longo dos anos eu falo para vocês, os últimos 10 anos, quando eu estive à frente da gestão de uma instituição privada que teve um crescimento exponencial e trabalhando diretamente com formação de professores, por parte das instituições, uma pressão muito grande em que os professores utilizem metodologias ativas em sala de aula e uma falta de relação dialogal, e é engraçado falar isso, uma falta de humanização do espaço acadêmico, aonde se pudesse, previamente, orientar também os estudantes sobre o que a gente estava falando. Porque, para alguns professores que são mais tradicionais, e isso aqui não tem nenhum julgamento de valor nesse sentido, existem professores tradicionais que, quando a eles é imposto que eles se utilizem de metodologias ativas, eles fazem aquilo com tanta angústia que jamais aquele processo vai se realizar de uma maneira
rica e proveitosa, dado o constrangimento daquele professor. Por outro lado, alguns professores, eles gostariam muito de realizar boas metodologias ativas, e o que falta para eles? Falta formação. Bem, porque no Brasil a gente vê agora, nos últimos 2 anos, aparecer alguns bons cursos sobre metodologias ativas, mas a bem da verdade, assim como pós-graduação em docência do ensino superior, a gente tem um gap enorme, né? Falta discutir, falta problematizar as metodologias ativas, de modo que a gente consiga, pelo menos, criar uma epistemologia a respeito disso. Quando a gente também, e precisamos fazer uma meia-culpa, a gente tem muito pouca discussão a respeito da própria didática do ensino superior. Por quê? Criou-se uma dicotomia histórica entre instituição privada e instituição pública. Há muito a ser compartilhado entre as duas esferas institucionais, há muito a ser trocado entre as duas esferas institucionais, tem muita coisa boa acontecendo dentro das instituições públicas, que fica adstrito às instituições públicas, e muita coisa boa acontecendo nas instituições privadas, e fica adstrito a elas. Quem sabe agora com a pandemia, com a escassez de recursos, não se estabeleçam convênios, consórcios, parcerias, para que essas expertises sejam compartilhadas e a gente comece a conseguir construir uma epistemologia das metodologias ativas, alternativas, colaborativas, como vocês quiserem, né? Porque até em termos de nomenclatura, a gente ainda tem um processo muito acanhado de discussão nesses termos. Então, é preciso que a gente comece a construir esse espaço epistemológico das metodologias ativas para que a gente ponha ela em discussão. Me preocupa muito esse movimento das metodologias ativas, como me preocupa muito esse movimento de inovação, que agora, depois do instrumento de avaliação in loco, que foi emitido em 2017, a inovação se tornou a palavra-chave das instituições. E eu sou avaliadora do Ministério da Educação, alguns anos atrás, inclusive em Goiânia, eu também fui fazer uma avaliação em loco, e quando eu li aquele instrumento, eu falo, espera, o que é inovação? Inovação para quem? Inovação onde? A gente está falando de um país continental, o que é inovação? Para mim, que estou numa instituição de uma cidade rica, com vários recursos, com investimento, né, inclusive do BNDES, nessa instituição, e uma ampliação exponencial dessa instituição, eu não posso validar isso como sendo referência para uma instituição, por exemplo, do interior do Acre. Eu não posso criar referência nem para o grande interior paulista. Por quê? Porque eu acabaria vinculando a minha análise a uma matriz de percepção completamente distorcida. As metodologias ativas vêm nessa pegada de inovação, que é uma pegada que se inicia com o fim do século passado, né? A gente ficou tão feliz de chegar aos anos 2000 sem o bug do milênio, que a inovação se tornou a palavra-chave, carreada, sem dúvida, pela sociedade do conhecimento, carreada, sem dúvida, por aquilo que a professora Sabrina apontou, que é a necessidade da instituição escolar, de qualquer nível, olhar para si, finalmente, e tentar fazer uma análise crítica e se reinventar. Por quê? Porque se eu quiser, eu posso estudar e conhecer qualquer coisa a qualquer tempo, independente de estar ou não na universidade. E aí é muito pertinente que a gente comece, como instituição de ensino superior, analisar em que medida a gente está contribuindo ou não para o projeto de vida dos estudantes. Se eu chego numa sala de aula carreada de metodologias alternativas, ativas, plurais, diversas, mas sem que, para essas metodologias, eu esteja de fato preocupada com a aprendizagem dos meus estudantes, ao invés de eu favorecer a aprendizagem, eu vou criar uma coisa que a metodologia tradicional criou muito bem durante muitos anos, que é um estranhamento do-discente, né, um afastamento da relação educacional, quando, na verdade, quando a Sabrina pergunta o que o estudante vai fazer na faculdade se ele pode aprender o que ele quiser na internet a qualquer tempo, ele vai para a faculdade pela questão das interações sociais.
Porque sem as interações sociais, o conhecimento sozinho, ele fica muito cru, ele fica muito vazio. E eu ouso dizer, e engraçado, eu escrevi sobre isso um dia desse, com o advento da pandemia, não é apenas a interação que é necessária. Com o advento da pandemia, o que a gente precisa dos estudantes é o engajamento. Ele precisa ter um nível de compromisso com a sua própria aprendizagem, que, inclusive, a minha ausência, ainda assim, possa ser um estímulo para que ele consiga prosseguir nessa caminhada. Por exemplo, eu estou sentindo agora uma sensação que eu sentia quando eu estava no semestre passado, na docência, nessa pandemia, que é uma solidão tremenda. Com exceção da Sabrina, eu estou vendo uma série de carinhas e estou assim, nossa, será que está tudo bem, que eu estou sendo ouvida, que a minha rede não caiu, né, enfim. Mas eu vejo uma discussão muito grande dos professores nesse sentido, eu sei que os professores estão passando por um momento dificílimo, eu sou bastante solidária a isso, haja vista também ser docente, mas em contrapartida, eu também preciso fazer uma provocação aos próprios docentes de em que medida eles não permanecem na sua zona de conforto. Por quê? Eu estou vendo que meu espaço mudou, não estou mais no espaço físico. Eu não tenho uma série de recursos que eu tinha, mas eu tenho outros recursos que eu preciso me apropriar, que eu preciso conhecer, que eu preciso explorar. Eu preciso tornar a minha aula cada vez mais relacional. Eu preciso tornar a minha aula cada vez mais problematizadora. Eu preciso, de fato, entender o que é do meu conteúdo que é fundamental para o meu aluno. Por quê? Porque esse cara vai se formar comigo dentro de 3, 4, 5, 6 anos, como é o caso da medicina. Ele vai para o mercado de trabalho e ele vai enfrentar desafios completamente diferentes do que eu estou propondo agora. Então, eu, como professora, eu tenho que ser um cara que vai tentar prospectar cenário do futuro e fazer com que o aluno se interesse por esses cenários e se sinta motivado a pesquisar. É por isso que não faz sentido mais, eu como docente, chegar na sala de aula, dar uma aula completamente expositiva de 2, 3, 4 horas, como a gente tinha antigamente. Eu ouso, inclusive, trazer um exemplo dos meus tempos de faculdade, que foram em meados do final da década do último século. Falando isso, a gente fica bem velho, mas, enfim, é exatamente isso. Quando eu cursei Direito, a gente não tinha o direito de acessar os professores que nos davam aula. Todos os professores tinham um professor assessor, e se a gente tivesse uma dúvida de qualquer natureza, a gente tinha que fazer a dúvida por escrito. Dependendo do professor, tinha que ser por escrito, não é digitado que chama mais, é datilografado para ele, se referindo a ele respeitosamente, como se fosse um recurso jurídico mesmo, para que aquele docente respondesse a questão se ele entendesse que aquela questão era pertinente. Então, vejam que a gente tinha um espaço educacional que, ok, ele era muito, ele replicava um pouco o mundo jurídico, até replicava um pouco o mundo jurídico, mas eu estou falando de um espaço educacional, onde o que deveria ser privilegiado, onde o que deveria ser fomentado era a aprendizagem. A gente ainda vê em algumas áreas, não são em todas, uma reprodução desse processo, um estranhamento muito grande por parte dos docentes de qualquer tentativa de quebrar um pouco, né, pelo mínimo que seja, essa formalidade da sala de aula. Vejam que, quando eu falo da formalidade, eu não quero partir para o seu extremo oposto, que é uma sala de aula que não entenda que tem de haver ali um respeito por aquele espaço, bem porque, para mim, a sala de aula, ela é um espaço sagrado, mas a gente tem que entender que o professor, para além de ser um cara que sabe um pouco mais, e hoje em dia bem pouco mais sobre qualquer conteúdo que seja, ele é um cara que deve orientar a aprendizagem dos estudantes. Ele é um cara que vai ser o mentor, é o cara que vai ser o guia, é o cara que vai ser o orientador, mas ele não vai ser o cara que é o dono da verdade, que sabe, que domina, ele até pode conhecer um pouquinho mais, mas ele jamais vai ser
o que era antigamente, né, uma sumidade eterna, absoluta, inquebrantável. É importante a gente entender isso, é importante a gente ter isso como valor, para que a gente comece a desenhar epistemologias de metodologias alternativas que sejam convergentes com a aprendizagem, porque, do contrário, a gente vai participar, e isso, lamentavelmente, eu já tenho visto, a gente vai participar da construção de uma série de matrizes curriculares com uma embalagem de inovação, quando, na verdade, são apenas novidades, que não vão oferecer aprendizagem real para os estudantes, mas como a gente não tem uma episteme das metodologias alternativas, como a gente ainda não tem uma fundamentação da educação por competências discutida como deveria ser discutida no ensino superior, a gente acaba assistindo esse tipo de falácia ser constituído, ser vendido, ser publicizado, e, enfim, é nesse ponto que estamos. Eu não sei se eu falei demais, ou enfim. Não, mas eu acho que você tem toda a razão nessa sua colocação, no que você está pensando, exatamente por aí. Então é aquela história de não pensarmos de ser, é mais uma novidade, tem gente que encara isso como uma estratégia de ganhar alunos, não, eu tenho que fazer, e como, não se pensa nem, e vai ser mais uma reprodução, igual a qualquer outra, e aí não importa se é ativa, se é alternativa, se é convencional. O foco, que eu acho que no finalzinho do último binário que alguém estava presente, o nosso foco tem que ser a educação, a relação ensino-aprendizagem. E os tempos mudam, e na minha percepção, os tempos e as metodologias e essas interações mudam de acordo com o que vai, com a sociedade que se constrói em volta. Então, o entendimento de mundo que se tem, de como são as relações humanas, de como são as relações profissionais, de quais são as necessidades reais e como essa informação chega e vai, o que eu realmente preciso para me desenvolver, aonde eu preciso ter uma informação adequada e qual interesse, às vezes até descobrir como ter interesse pelas coisas, como procurar as coisas. A gente sempre costuma falar, né, que assim, eu não sei nem o que eu quero. Mas você sabe como você sabe desenvolver ou como ter interesse? Será que é realmente esse interesse que você tem que fazer? E chegar naquele ponto que você falou de eu consegui aprender sozinho. Aí eu vou só compartilhar um caso, né? Eu estou com um processo de um projeto de ensino agora com alguns alunos meus, que está sendo uma experiência maravilhosa, de muito aprendizado, muito desafiador, mas que os meninos são alunos que eu já conheço, a gente está fazendo esse trabalho junto agora, então eu conheço eles de outras relações de ensino-aprendizagem também, né? E engraçado que, de repente, não é o objetivo inteiro do nosso encontro, é uma passada para a gente vincular alguns assuntos e a gente constrói junto. Eu não venho com um tema, eu proponho que a gente vai conversar e tal, então a gente vai conversar sobre isso. Eles trazem alguns conteúdos e é impressionante como eles se sentem parte de um processo. Eles, que seriam alguns, tem alunos que a gente fala assim, aquele aluno é bom e tal, eu tenho alguns alunos desses que a gente já tem aquele estereótipo de aluno, né, qualquer coisa que você apresente ou do jeito que você faz, vai desenvolver, você não precisa nem ser bom professor, porque o aluno por si só é aluno excelente, né, mas tem aqueles alunos que dentro da sala de aula é aqueles que quando se inscreveram no meu projeto falaram assim, nossa, como que essa pessoa está interessada, que bom, que desafio, né, e que de repente demonstram interesse e uma participação, quando chega alguma coisa que ele consegue fazer algum vínculo com o que ele tem, com o que faz sentido para ele. Nossa, mas era só fazer isso. Nossa, professora, eu nunca pensei nesse... Assim, é uma experiência extremamente nova que eu estou tendo, faz 3 semanas que eu estou com esse processo, então assim, eu teria muito mais coisa para compartilhar com vocês mais para frente, né? Mas que eu estou fascinada com uma estratégia que eu estou aprendendo nesse momento, não é nem uma estratégia, uma relação diferente, né? Que a gente tem que se inovar, a gente, como você falou, a gente tem que usar o que a gente tem de recurso no momento e fazer com que esses alunos, ou com a nossa equipe de aprendizagem, saiba aprender, saiba ter curiosidade, saiba fazer vínculos, que na verdade é isso, no final das contas, saber pensar também, né? Saber relacionar as ideias. É engraçado você trazer isso, Sabrina, porque eu volto a pegar a questão da humanização. E é engraçado que determinadas profissões que a gente imagina que naturalmente deveriam ser humanizadas, elas acabam que não são.
Então, por exemplo, o professor, ele não tem, e aí estou falando estritamente do professor de ensino superior, em sua maioria, ele não tem uma relação muito humanizada com seus alunos, a maioria não tem. E aí estou falando de um cenário que está em mudança, mas de fato a maioria não tem. Como médicos, em sua maioria, não tem uma relação humanizada com seus pacientes, em função de várias questões de ordem histórica, social, política, enfim, que não cabe aqui a gente discutir. Mas veja bem, imagina que o aluno sai de uma escola pública, aonde raras vezes é dado voz para ele, raras vezes ele é convidado a pensar, raras vezes ele é convidado para qualquer coisa que seja como sujeito, né, que o constitua como sujeito, que o faça refletir, que o faça participar, que o faça prospectar seu projeto de vida. E aí ele entra numa instituição de ensino superior que vai dizer assim para ele, bom, agora você tem que decidir qual é o seu projeto de vida, escolher qual é a sua trilha de aprendizagem e ter autonomia e ser um pesquisador. Entende o tamanho da ironia? Então, do mesmo jeito que a gente precisa passar por um processo de apropriação das metodologias ativas para docentes, os estudantes precisam também ter esse momento de apropriação. Porque, do contrário, o que vai gerar, muitas vezes gera, é uma voz uníssona e, em grande medida, dissonante daquele aluno que já tem, por sua natureza, uma autonomia, uma capacidade, é um aluno diferente, né? E, por outro lado, grandes constrangimentos. Porque se o professor não é um cara que está preparado para entender essa diferenciação e buscar um equilíbrio metodológico dentro da sala de aula, ele vai estar enrascado numa metodologia ativa que ele não entendeu muito bem para que serve, e ele vai falar o quê? Tá vendo? Não funciona. É melhor dar uma aula que seja tradicional. E aí ele reverbera uma verdade que também não é real. Porque, de fato, como você ilustrou, é fundamental para qualquer um de nós, bons ou maus. Por exemplo, eu sou uma topeira atômica em duas coisas. A primeira delas é em localização espacial. O meu marido fala que ele gostaria de colocar um chip em mim para ele ter garantia que eu vou voltar para casa todos os dias, porque eu me perco, eu moro na mesma cidade há 20 anos, eu me perco até hoje. E eu sofro de solidez matemática, não tem jeito, não está na minha natureza. Eu adoro o Gardner por isso, porque o Gardner consegue justificar as nossas incompetências. Está tudo certo. Mas eu tenho outras milhares de habilidades que me constituem como sujeito e que, uma vez estimulados adequadamente, vão fazer com que eu me torne um profissional único. E é aí que está a riqueza de se utilizar estrategicamente uma boa metodologia ativa. Uma outra coisa que eu discordo veementemente, mas não há como combater, pelo menos não nesse momento, e aí volto a falar da ausência da epistemologia propriamente dita, a gente traz a escola norte-americana de metodologias ativas, que vem com Pair Instruction, que vem com PBL, que vem com TBL, que vem com uma série de estratégias, que a maioria dos professores que tem tempo de docência utilizou de alguma maneira, mesmo que não tivesse nome. De alguma maneira a gente já usou um PBL, de alguma maneira a gente já usou um TBL, de alguma maneira a gente já usou um Pair Instruction, mas falta para a gente construir metodologias ativas que comecem a ter uma cara um pouco mais brasileira. E aí eu vou me remeter, por exemplo, à espiral construtivista da professora Valéria Verskini, que, por sinal, é docente da medicina, e uma professora que eu respeito bastante e tal, e numa certa oportunidade eu estava conversando com ela, discutindo com ela essa espiral construtivista que é de criação dela, que é interessante, é bacana e tal, e ela, obviamente, aplica no curso onde ela coordena, e eu falei, olha, eu só tenho uma crítica à maneira como a espiral construtivista ela é implantada. A espiral construtivista, ela é implantada, que é um recurso onde o aluno, a partir de uma questão disparadora, desenvolve todo um raciocínio, uma série de aulas para consolidar um conceito depois de 3 ou 4 aulas. A minha única crítica é que em todo o exercício que vocês fazem para
né, para realizar essa curva da espiral construtivista, vocês percorrem esta curva através de um PBL ou de um TBL. Que se você fizer um pouco de análise crítica, o que você está fazendo? Você está gerando uma nova sala de aula tradicional. O aluno vai para a sala de aula, ele sabe que vai ter um TBL ou um PBL. Ele sabe que vai ter aquilo, ele sabe que vai ter aquilo, ele sabe que vai ter aquilo. Primeira semana pode ser legal, segunda divertido, terceira, quarta, quinta, o aluno fala assim, eu gostaria de ter uma aula expositiva. Por quê? Porque eu tô com um monte de dúvidas, eu consigo pesquisar na internet, eu não sou analfabeta digital, eu consigo, mas eu tô inseguro. E aí eu volto a dizer, este é o papel do professor. E aí, gente, desculpa, pode ser que algumas pessoas falem, essa mulher tá louca, mas eu não acho que uma aula expositiva dialogada seja catalogada como instrumento do diabo, como alguns inovadores de plantão gostam de colocar. Porque uma aula expositiva dialogada, fomentando a discussão, aliás, Rafa, num determinado momento eu vi você perguntando se você podia falar, todo mundo pode falar na hora que quiser, só precisa ver, a estudante, a Larissa, colocou uma métrica aí, tem que anotar. Não, tranquilo, eu já estou até organizando aqui, pode ficar tranquila. Já, assim que você terminar esse raciocínio, eu já vou trazer as reflexões que estão acontecendo aqui. Então, enfim, uma aula expositiva dialogada que dê voz aos estudantes, ter voz, gente, é uma atividade ativa, é uma construção de raciocínio. E muitas instituições começam a temer as aulas expositivas com medo de que os professores tomem para si novamente o palco da sala de aula e se coloquem no centro da aprendizagem. Quando é que isto acontece? Número 1, quando o professor não recebe formação para bom desenvolvimento de metodologias ativas. Não se faz formação para metodologias ativas do dia para a noite, sinto muito. Número 2, quando o professor não acredita que as metodologias ativas possam gerar um diferencial, e, portanto, o professor ele tem que voltar a estudar. E aí, número 3, o nosso maior problema. Muitos dos nossos docentes do ensino superior, exceto as licenciaturas, eu me refiro especialmente aos bacharelados, os professores têm pouco interesse em aprender didática e aprender técnicas de ensino e aprendizagem, inclusive me refiro à avaliação também. Porque eles têm uma noção de que basta o professor ser um cara bom de mercado, ser um bom juiz, ser um bom promotor, ser um bom administrador, ser um bom economista, para que ele seja um bom professor. E isso é de uma tolice, para não dizer de uma arrogância, porque a gente precisa profissionalizar o espaço da docência, do ensino superior, seja em instituições públicas que têm um plano de carreira que a maioria de nós conhece, seja em instituições privadas, porque se a gente não começar a profissionalizar esse espaço, lógico que aí a gente gira em torno até de questões de ordem salarial, mas se a gente não profissionalizar esse espaço, cada vez mais a gente vai ter um discurso de inovação, com empobrecimento curricular, com substituição de professor por tecnologia, e como muito bem fala Marina Sfini, tecnologia não é pedagogia, não é andragogia, tecnologia tem a sua função e tem o seu lugar, mas precisa de um planejamento, de uma condução, para que ela, de fato, contribua com a aprendizagem. Vou colocar aqui algumas informações que falaram no chat. Leilineia Garcia, logo no começo da discussão, comentou que gosta sim das metodologias ativas, mas consegue ver algumas desvantagens. Por exemplo, maior dificuldade na garantia de um aprendizado comum de todos e a difícil aceitação dos alunos no começo, já que exige mais esforço. E, no mesmo sentido, Daniel Toffoli também falou que sente alguma relutância dos alunos com as metodologias ativas e que tanto os alunos quanto os professores têm que mudar essas posturas e pensamentos. Aí, quer comentar alguma coisa sobre isso? Quero, que eu não aguento, eu sou muito comentadeira.
Ou se, desculpa, Rosa, ou se os próprios que fizeram esses comentários quiserem ampliar os comentários, já estou me adiantando e cortando você, tá? Manda Fica à bala, vontade. manda bala. Eu vou falar e se eles quiserem comentar, pode ser, Sabrina? Falta, como eu falei de início, diálogo entre professores e alunos. Primeiro, é preciso que a gente, quando entra numa sala de aula e vai fazer alguma metodologia que vai tirar o aluno da zona de conforto, é preciso que a gente explique do começo ao fim o que significa aquilo. Sob pena da gente começar a ouvir dos alunos que esse professor não quer dar aula. Ele chega aqui cheio de pergunta aí para a gente responder, reúne a gente em grupo, dá um computador e a aula está dada. E se a gente não explica exatamente qual é a intencionalidade, qual é o objetivo da atividade, aonde a gente pretende chegar, esse estranhamento vai estar posto, não vai ter jeito. É uma vantagem que a aula tradicional tem, claro, todo mundo está acostumado a ser torturado por uma aula tradicional, sabe que tem que ficar sentado numa cadeira desconfortável, entrar mudo, sair calado, e boa. Hoje em dia ainda tem alguns escapes, porque com essa coisa de WhatsApp, a quantidade de memes que é feito dos professores nas aulas tradicionais é um negócio delicioso e interessante, e acontece mesmo, a gente sabe disso. Então, eu acho que o primeiro ponto é comunicação, tá? Quando a gente fala de metodologias ativas ou alternativas, como queiram, em que a gente começa a ficar inseguro em relação aos diferentes graus de aprendizagem dos estudantes, a gente talvez esteja utilizando metodologias ativas de uma maneira ainda tradicional. Por quê? Porque quando a gente incorpora nas metodologias ativas, por exemplo, técnicas e estratégias de montagem, de conformação de grupos que sejam convergentes ou divergentes, e aí eu falo do perfil dos alunos, a gente vai ou não dar mais espaço de aprendizagem para alunos com dificuldades. E aí eu me remeto a uma metodologia, que eu não sei se vocês conhecem, me foge agora o nome do professor, eu sei que é de um professor da UNB, eu encontrei com ele numa palestra certa vez, e uma das metodologias que ele usa, que é a metodologia 300, ele, entre outras coisas, eu vou resumir bem resumido, para não, enfim, depois vocês procuram, ele pega dentro dos alunos deles e faz uma lista dos alunos que tiraram as melhores notas numa determinada avaliação que ele deu. E aí ele vai de cima para baixo, né, das melhores para as piores, e aí ele faz uma outra lista ao lado dessa, dos piores para os melhores, e ele vai fazendo grupos onde estejam os melhores com os piores. E ele começou a observar que quando ele começou a realizar esse jogo de integração entre os alunos, o aluno que tinha tirado uma nota muito ruim numa primeira prova, ele tinha crescido enormemente em termos de aprendizagem, alavancado a sua nota na segunda prova, e na próxima lista, dentro dessa mesma lógica, ele já estava, se não entre os melhores, do meio para cima da lista. E, em contrapartida, os alunos que estavam no início da lista, eles também variavam de posição e tornavam o espaço de compartilhamento de ideias, de troca de ideias, mais democrático, mais humanizado, inclusive. Aquele cara que é muito bom, ele para de achar que ser muito bom é uma vantagem, ele começa a enxergar que uma vantagem é cooperar com os colegas, trocar com os colegas. Mas isso também não é da noite para o dia. Porque esta mudança cultural também precisa ser fomentada por professores e também precisa ser orientada por professores, porque o ensino superior, mais do que as escolas, eles ainda fomentam um espaço de competição profissional muito grande. Está na hora da gente começar a fomentar espaços de cooperação, porque uma das coisas que a gente descobriu é que, por exemplo, nesse cenário de incerteza absurdo que é a pandemia, que a gente nunca imaginou viver, a gente descobriu que sem cooperação a gente não vive. A gente não, nossa, né, engraçado, você fala, eu olho o meu currículo, parece uma outra pessoa, parece uma entidade lá, enfim, eu não consigo fazer nada sozinha, nada, e o pouco trabalho que eu realizo sozinha, eu sinto falta de gente.
É muito importante a interação, é muito importante o engajamento para que eu me constitua nesse profissional que conseguiu realizar coisas, que conseguiu fazer coisas. E aí eu vou me autorreferenciar só para ilustrar. Por exemplo, a minha formação é muito bacana, muito interessante agora. Eu planejei isso de jeito nenhum. Quando eu estava ali, saindo da graduação, começando o meu processo de especialização, mestrado e tal, eu, inclusive, era vítima de questionamentos por parte dos meus colegas, que eram juristas, que falavam assim, você não está construindo uma carreira jurídica. Então, vejam que a própria questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, é uma questão que foi muito discutida em termos epistemológicos, diferente das metodologias ativas, mas ela é uma questão que, em termos concretos, ainda está em construção. Então, eu desafio vocês que estão sendo formados agora, que daqui 10, 15, 20 anos, eu desafio vocês a me responderem, sabe lá como, quando, e vai saber, né? Se vocês de fato estarão na área de vocês, ou, por exemplo, os estudantes de medicina estarão trabalhando num laboratório de agronomia para tentar fazer alguma melhoria no processo nutricional das pessoas desde o campo. Ou as meninas que estão aqui da pedagogia, se não estarão militando, sei lá, vai saber, na engenharia, né, para humanizar os contextos, enfim, tem múltiplas possibilidades. Então, tudo isso está aberto, eu acho que, inclusive, esta abertura, que também gera incerteza, é rica, mas é assustadora também, não tenha dúvida. E eu não sei se eu me perdi na resposta da segunda pergunta, viu? Agora a gente vai abrir para a Rafaela, que tinha solicitado para falar. Por favor, Rafaela. Oi, gente, boa tarde. Eu fui aluna da professora Rosa. Eu brigava com ela porque nós duas queria falar muito na aula, ela queria dar aula e eu queria falar. Mas eu gostei bastante da palestra, de tudo que vocês comentaram. E, com vocês falando, eu queria fazer uma reflexão de que não faz muito tempo. Foi uns dias atrás que eu achei muito engraçado quando a professora falou que na faculdade dela, vocês não tinham poder de opinião, e na minha escola foi assim, na minha formação, onde a gente não tinha, a gente até podia perguntar coisas, mas era tanta aluno na sala de aula que não dava tempo do professor dar atenção para todo mundo. E assim, quando ia todo mundo para a escola, 7, 8 ficavam de pé, sem mesa, sem cadeira. E se a gente fosse pegar da sala do lado, ia fazer falta para eles. Eu lembro que o meu último ano, eu terminei a sala com 63 alunos. Com os meus últimos anos do ensino médio, eu não tive professora de português, eu não tive professora de física, eu não tive professora de química e eu não tive professor de geografia. Então, quando eu terminei a escola, antes de terminar a escola, eu tive que aprender a ser autodidática, porque assim, eu queria passar no Enem para entrar na faculdade, porém eu não tinha professor na sala. Às vezes eles levavam um professor para substituir outra matéria, que nem eles mesmos conseguiam dar aula. Eu tinha uma forma que eu odeio, que é a apostila. Se eu pudesse tacar fogo, eu tacava fogo nessa apostila, porque eles passam um conteúdo para a gente e, assim, eles não passam com o que a gente estuda. Eles querem que a gente copie e façam exatamente o que está no livro. E, assim, quando eu cheguei para fazer o Enem, eu não passei no Enem, e, tipo assim, não foi por esforço meu. Eu consegui uma nota muito boa, mas ainda não era aquilo que eu queria. E, por mais que eu queria muito estudar na área da pedagogia, eu tinha que trabalhar. Então, ou eu trabalhava, ou eu me esforçava para estudar e juntava aquele monte de coisa, eu não consegui. Até que eu saí da casa dos meus pais, depois eu casei, eu encontrei um emprego que hoje eu adoro, eu trabalho em creche, eu adoro. E, assim, eu consegui entrar na universidade, né? E agora, assim, tô, tipo assim, encaminhando, sentindo falta de tudo aquilo que eu sentia.
E o que aconteceu? Eu entrei na faculdade, eu tinha perdido muita coisa, muita coisa. E os meus colegas novos, que vieram de escola particular, sabiam muito mais coisa que eu. Tanto que eu faço uma reflexão até hoje das minhas notas. O meu primeiro bimestre, como aluna, eu tive uma nota muito ruim em algumas matérias. Só que com o meu esforço, quando fui para o segundo bimestre, eu percebi que tinha uma diferença muito grande de como eu fiquei travada nos tempos antigos e como fez diferença eu entrar na faculdade e ver que os meus colegas tinham a aptidão de perguntar, de questionar, e eu não tinha isso. E eu falei assim, não, mas eu quero ser assim também, então eu vou procurar me inteirar, vou procurar me esforçar para poder ter uma nota boa, porque eu não quero ter uma nota boa só para pôr no meu currículo, mas eu quero uma nota boa para mim ver o que eu aprendi. Então, assim, é o que eu sinto falta, assim, que os alunos chegam na faculdade e os professores vão dar aula e eles têm que, às vezes, muito voltar no que o pessoal já aprendeu ou que não aprendeu e passar de novo. E aí é o que eu faço a comparação no que a gente está vivendo, que os professores hoje que estão dando aula pelo Meet ou alguma outra forma, eles estão tendo uma dificuldade para ensinar os alunos, porque já é difícil ensinar, acredito eu, com uma sala de 30, 40 crianças para poder aprender. Imagina a criança atrás de um computador, sem o estímulo dos pais, ou às vezes com uma voz que a avó não entende dessa tecnologia, às vezes a criança aprendendo a mexer também tem dificuldade. E o que acontece? Ano que vem, se eles forem para a sala de aula, as professoras vão ter que voltar todo esse ano que eles estudaram e não estudaram e fazer tudo novamente. E é triste, por outro lado, que tem criança que às vezes não tem um computador, não tem acesso ao notebook, às vezes está, que nem a gente conversou em aula, se tem um celular, está pelo 3G, que não assiste no pode dar aula. Então, assim, é um tempo difícil, mas também é um tempo em que a gente vai tirar vantagem disso, porque a gente está aprendendo coisas novas. Porém, temos os dois lados da moeda. Isso aí. Como tudo na vida. Quer comentar alguma coisa, Sabrina, a respeito disso? Vai lá, manda bala. Eu acho que ao invés de eu ficar falando, tem tanta coisa legal aparecendo no chat, eu vou dar voz a esse pessoal, aí a gente comenta mais um pouco. Deixa eu voltar aqui onde que a gente estava. Daniel falou que ele sente alguma relutância dos alunos com metodologias ativas, tanto o professor quanto alunos precisam mudar suas posturas e pensamentos. Júlia Almeida, se vocês que eu estou lendo os comentários quiserem comentar com a gente, fiquem à vontade, tá? A Bell Hooks fala muito sobre essa inclusão e construção de um espaço humanizador nas salas de aula, no livro Ensinando a Transgredir, Educação com Prática da Liberdade, é maravilhoso. A Vanessa, oi Vanessa, que bom você aqui. Colega nossa lá de Goiânia. Temos vivenciado na educação inclusiva que os professores inclusivos continuam inclusivos, mas os professores que realizaram exclusão piora com o ensino remoto. Acredito que o professor ativo... Pode falar. Humanizado e sensível vai continuar assim, mas os puramente conteudistas podem piorar e ignorar que o estudante pode ser ativo no aprendizado, concordam? Quais as dificuldades da metodologia ativa no ensino remoto? Quem falou isso, Sabrina? Vanessa, a professora Vanessa lá da UFG de Goiânia. Olha, Vanessa, se eu tivesse mais próxima, eu ia dizer que você vai me dar um piqui, mas isso não vai ser possível, então tudo bem. Eu concordo plenamente com isso. Tem uma geração, e aí me perdoem o pessimismo, tem toda uma geração de docentes do ensino superior que, em termos metodológicos, hoje está perdida. E está perdida na dupla expressão da palavra. Né? Ele está perdido porque ele não vai conseguir virar a chave, não vai mudar de paradigma, porque ele foi formatado dentro daquela lógica e ele não consegue sair dali. E está perdida na sala de aula, ele está completamente atordoado, por quê? Porque os alunos, eles estão tendo
em algumas instituições mais, em outras menos, mas eles estão tendo alguma experiência de metodologias ativas, seja bem apresentada ou seja mal apresentada. Então, ele começa a conhecer professores que trazem coisas inovadoras, trazem coisas dialogais, trazem estratégias diferentes, e ele fica numa situação que, como a Rafaela apontou, cada vez mais os alunos estão tendo voz na sala de aula, que bom. Mas esse professor, que é muito tradicional e que tem dificuldade de dar voz aos alunos na sala de aula, ele vai ficando cada vez mais criando espaços de constrangimento, né, esferas de constrangimento na sala de aula e um ambiente de aprendizagem cada vez menos produtivo, cada vez menos rico. Então, sim, eu acho que não vai ser do dia para a noite, a não ser que a gente trabalhe fortemente com formação de professores. Mesmo assim, haverão professores que vão aderir e outros que não vão aderir. Em contrapartida também, o outro desafio para os professores de instituições privadas especialmente, mas também de algumas instituições públicas. Estão havendo mudanças curriculares importantes, aonde, por exemplo, quando você tem um currículo proposto com base em projetos, que você tem que conversar e dialogar constantemente com seus colegas de outros eixos de conteúdo ou de outras áreas, se você for um cara que não abraça as metodologias alternativas, sistematizadas ou não, e seja um cara veementemente apegado a uma aula expositiva, você vai matar o projeto do semestre, você vai matar as outras interações com as outras disciplinas, e esse projeto que é para ser integrador, vai ser um projeto desintegrador. Então, é muito complicado, porque a gente está num momento meio esquizofrênico, né, porque a gente precisa das metodologias ativas, mas a gente não entende direito delas. A gente precisa de um currículo mais voltado para as competências, todas as nossas diretrizes do ensino superior, de todas as áreas, estão sendo renovadas com base em competência e inovação, mas a gente ainda tem cabeças conteudistas de mestres muito antigos, que estão alçando aí os seus 50 anos, mais ou menos, a minha geração, ela tem muita culpa disso, mas, ou vira chave, cara, ou não sei. Ou não sei, exatamente, né? Não há resposta nesse momento. E obrigada pela indicação que alguém deu do Educação como Prática de Liberdade. Já tinham me falado desse livro, é a segunda vez que eu ouço falar dele, agora vai ser aquisição obrigatória. O Daniel concordou com a Vanessa, que acho que muitos professores já usavam metodologias ativas em algum grau sem saber ou sem dar conta de que eram metodologias ativas. A Sandra, ela é professora de escolas públicas e privadas, trabalhei 30 anos com o modelo flexneriano na medicina e há 10 anos com metodologias ativas. O que vejo de mais importante é que com esses novos cursos que usam PBL, existe uma grande preocupação com habilidades de comunicação, coisa que no curso tradicional isso nunca foi ventilado, quanto mais ensinado. Isso tem refletido muito na formação desses novos profissionais. Na verdade, como chama a pessoa, Sabrina? Sandra Coenga, acho que é isso. Sandra, eu concordo com você, até porque você tem tanta experiência quanto eu, mas hoje o que a gente sente, o que a gente tem levantado muito em todas as instituições públicas e privadas é o fortalecimento das competências socioemocionais, socioculturais, sociointeracionais, a depender do autor que cada um de nós siga. Eu ainda vejo, e eu não sei a tua sensação em relação a isso, que há um estranhamento dos docentes para o desenvolvimento dessa competência dos estudantes. Eu escutava muito dos meus pares, né, coordenadores e professores, e, eu não tenho que ensinar o cara a se comportar, ele está no ensino superior. Um pouco, como é que eu posso falar, um pouco preso a uma ótica de aluno, que era o aluno do final do século passado, ou o aluno do início desse século, e eu me refiro a isso quando eu falo especialmente de uma geração de estudantes que esteve no ensino superior, que representava apenas 3% da população, e que era uma população que ainda era um ensino superior mais elitista do que ele é hoje. Então, eram privilegiados sociais
que chegavam aos bancos escolares das instituições, tanto públicas quanto privadas, ainda que houvesse alguns planos de expansão para o ensino superior, eles tinham sido muito tímidos. Nós vimos a rede privada, que é a maior rede do Brasil, mas a rede privada expandir enormemente no FIES, com o FIES, e nesse momento a entrada no ensino superior de estudantes que, naturalmente, por aspectos históricos, não traziam para o ensino superior, não trazem para o ensino superior uma bagagem cultural que, em tese, é esperada. Por que eu estou falando em tese? Porque todos nós conhecemos a história da educação brasileira e a gente sabe muito bem que nós nunca tivemos um projeto de educação que fosse um projeto de país com começo, meio e fim. A gente tem pequenos projetos que começam e são abandonados, e a gente não conseguiu, como nação, ainda se consolidar como uma nação educadora. Então, em função disso, uma vez que há uma abertura do ensino superior para a inserção, né, dessas pessoas no ensino superior, ele tem que mudar de perfil. E aí eu me refiro, inclusive, a um artigo que eu escrevi alguns anos atrás, que é a própria desconstituição do ensino superior, porque no ensino superior, alguns professores têm, de fato, que ensinar coisas que a gente esperava que os alunos já tivessem. Mas de que aluno a gente está falando? E aí a minha sensação é quase como se a gente, professor, dissesse assim, se eu fosse médico, eu só cuido do paciente quando ele não está doente. Se ele estiver doente, eu não vou cuidar. Eu só ensino para o aluno que tem condições de aprender. Porque aquele aluno com dificuldade eu não ensino. Desculpa, não faz o menor sentido, né? Então, assim, é o material humano que nós temos, é um material humano que está completamente vinculado à nossa história da educação, e é sobre esse material humano que a gente precisa se debruçar e fortalecer, seja com metodologias ativas, seja com metodologias um pouco mais tradicionais. Eu tenho dificuldade de dizer dela tradicional como um todo, porque eu não gosto nem um pouco das relações de poder que se estabelecem dentro de uma sala de aula tradicional. Os mais antigos, eu me lembro muito daquele clipe do The Wall, mas enfim, o que a gente tem que ter em mente, quando a gente realiza qualquer tipo de didática em sala de aula, seja ela uma metodologia ativa que seja incorporada com um nome já conhecida, já sistematizada, seja uma metodologia ativa que foi pensada pelo professor para aquele perfil de estudantes, seja uma avaliação somativa ou formativa, eu tenho que pensar em que medida eu estou fortalecendo a aprendizagem dos meus estudantes, fortalecendo os caminhos para que eles consigam se estruturar como bons profissionais e consigam realizar intervenções na vida deles, na sociedade, na comunidade, enfim. Temos uma colocação aqui de uma discente. Débora Afonso comentou: eu me senti muito perdida no início da faculdade devido ao ensino tradicional que tive durante a minha trajetória. No início, eu achava que não tinha matéria. Cheguei a considerar que as aulas eram apenas debates ou bate-papo. Hoje consigo entender o quanto isso é eficaz e dá voz aos alunos. Nos dá muito mais autonomia para construir uma aprendizagem, sinto muito mais liberdade para perguntar, expor minhas ideias e discutir dentro desse ambiente. Achei bem legal a colocação dela, né? Sim, sim. E olha que interessante. Rafaela Barbosa comentou também. Opinião pessoal. O professor exclusivo é inseguro por natureza. E a arrogância... A Larissa travou para mim. Para mim também. Bom, a gente continua aqui. Você ia comentar Travou, mas você voltou. A gente ia comentar o que... Você ia comentar, né, Rosa, o que a aluna tinha falado? A Débora, eu acho que ela ilustra perfeitamente esse dilema, né, que assim, o professor, quando ele traz as metodologias ativas, talvez até sem aviso prévio aos estudantes, ele pode gerar esse ruído na comunicação de aprendizagem, e isso é difícil, é um problema. E eu creio, se eu não estou enganada, a Débora foi minha aluna, que a vantagem da Débora nesse sentido é que ela seja uma aluna de licenciatura, que tenha um olhar diferente para as relações de ensino-aprendizagem.
Eu, como dei aula em muitos cursos, em muitos bacharelados, especialmente o direito, que é a minha origem, que eu não posso negar, eu jamais conseguiria esse nível de compreensão de um aluno de direito sozinho. Eu tinha que falar, galera, presta atenção. E ele está no direito dele, ele está certo, porque eu tenho que esclarecer o que eu estou fazendo. É isso mesmo, Débora. A Rafaela tinha falado que professor exclusivo é inseguro por natureza e a arrogância e a autoridade opressora é uma defesa deste profissional que não nasceu para ser um educador. O Daniel complementou que acho que o sucesso reside no equilíbrio, aulas expositivas são boas também. Concordo com a doutora Rosa quando diz que a aula expositiva com voz do aluno também é sucesso. A Valquíria, ela fez uma pergunta técnica, a diferença entre método, metodologia, técnica e tecnologia de ensino. Uau, vai depender do autor, viu, Valquíria? Esta é outra Não questão. Esta é outra questão. Eu, sinceramente, acho que você pode olhar muito mais para a maneira como você planeja a aula para decidir se é método ou técnica. Dentro, por exemplo, de um PBL, você pode ter várias técnicas diferentes para aplicar esse PBL. E aí eu vou me abster a falar de uma maneira bem pontual. Entenda a técnica como os passos para o desenvolvimento de uma dada metodologia. Você pode, por exemplo, numa metodologia chamada rotação por estações, ter 3 ou 4 espaços com desenvolvimento de técnicas diferentes e elas compõem um mesmo método, uma mesma metodologia. Vejam que eu estou usando método e metodologia como sinônimos. Você pode promover técnicas dentro de uma metodologia que usem tecnologia ou não. E você pode entender tecnologia no sentido estrito, no sentido tecnológico, como a gente conhece na contemporaneidade, ou técnica no sentido amplo, entendendo que, ou tecnologia no sentido amplo, entendendo também que tecnologia pode ser, por exemplo, uma tecnologia de espaço, uma tecnologia de relações. E aí, volto a te dizer, vai depender do autor. A gente tem, nesse momento, autor para todo gosto. Aqueles autores que são mais as ciências sociais, eles vão tratar a tecnologia como mecanismo, no sentido estrito, em paralelo com as tecnologias de desenvolvimento de relações. Vai mais ou menos por aí. Aqueles que são da área mais de computação e de TI, propriamente ditos, vão entender que tecnologia é tecnologia, no sentido estrito, ponto e acabou, para de piração, né? E a questão de metodologia e método, aí são muito próximas mesmo, e dentro de uma metodologia existe um cabedal de técnicas que podem ser desenvolvidas com tecnologia ou não. É mais ou menos isso. Sintetizou bem, hein? Falei que conseguia falar tudo mais um pouco. A Rafaela Bartoli admira a metodologia ativa por isso, pela interação, o trabalho em grupo e mostrar dentro da minha área a importância das atividades multiprofissionais quando estiverem formados. Contextualizando, a Rafaela é da veterinária. Você quer falar alguma coisa, Rafaela? Fica à vontade. Ou tá tudo certo? Eu adoro a veterinária pela transdisciplinaridade inerente à função. Eu descobri na vida que veterinário faz tudo e muita coisa. Então, eu acho que é um espaço riquíssimo de metodologia ativa, pena que nem todas as universidades promovam todas as problematizações possíveis. Eu gostaria de ver salas de aula que tivessem, meu sonho de consumo, sala de aula que tivesse uma problemática sendo discutida, debatida, resolvida ou não por alunos de várias áreas. A gente precisa parar com esse tema. Ai, perdão. Oi, Rafa, Sabrina. Oi, professora. Fica à vontade. Eu fico assim, eu tô aqui para aprender e tô no início, né? Eu fico muito agradecida à professora Edilane e à professora Sabrina. E a gente está aqui nessa sala, eu acredito que da medicina veterinária tem a professora Alana e a professora Cecília. A professora Alana, um pouquinho à frente no conhecimento, né, estimulando a gente a participar dos cursos com a Edilane,
e eu e a Cecília aí iniciando os primeiros passos. A professora Alana sempre fala, como eu sou da área da saúde pública e da medicina veterinária preventiva, a Alana sempre me incentiva, Rafaela, você tinha que criar um núcleo livre, você tinha que botar essa vontade tua de sala de aula e o teu perfil de extensão e tudo mais, para juntar ou reunir outros cursos da saúde, mostrar a importância do médico veterinário na saúde pública e agregar esses outros profissionais também, né? Então é isso, assim, só quero parabenizar, agradecer, falar que respondi lá o questionário, e a cada encontro aqui do NICE é algo muito enriquecedor para a gente, parabenizar novamente pela Rosa, e é isso. Olha, Rafaela, então eu vou te impor um outro desafio. Eu ainda acho que você está sendo tímida, porque dá para pensar em saúde pública, ainda mais startado pela veterinária, com profissionais de áreas diferentes. Eu gostaria muito de ver você trabalhando, por exemplo, com os estudantes de direito, fazendo interface com direito ambiental, com estudantes de administração, fazendo interface, inclusive, com certificações ambientais, com estudantes de ciências contábeis, para que vocês conseguissem, sei lá, pensar em coisas de commodities ambientais, com estudantes de nutrição, e aí por aí vai, Rafaela. A minha piração não tem limite. Então, acho que tem muita coisa bacana que vocês podem desenvolver transdisciplinar, eu não tenho dúvida. Olha aí, Rafa. Raul Silveira. Obrigada. Obrigado, sou facilitador de aprendizagem experiencial e trabalho com metodologias ativas há um bom tempo. Eu dou cursos na área comportamental, habilidades socioemocionais, em empresas, e a maior demanda é exatamente que os alunos não foram preparados para trabalhar em equipe e lidar com a aprendizagem autônoma. Hoje, na pandemia, minha maior demanda é com o docente para ensinar sobre ferramentas online e metodologias ativas para causar maior engajamento dos alunos. Estou adorando o conteúdo. Que bom. Obrigada, Raul. Professora Edilane, que também é minha parceira no NICE, quer comentar alguma coisa, professora? Fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as palavras da professora Rosa, né, uma contribuição enorme na área de ensino para nós essa tarde, e dizer o quão importante é a gente ter esses momentos de reflexão do que a gente faz e de tudo aquilo que a gente poderia fazer e não faz, né, professora Rosa? Eu acho que esse é o maior desafio. Olhar com um olhar crítico para aquilo que a gente tá fazendo, né, e ter a humildade de ver que a gente poderia fazer mais, poderia fazer diferente, né, se colocar no lugar do aluno e passar a ver como o aluno vê, né, o que a gente gostaria de ter, como que a gente gostaria de ter aquela matéria, como que a gente gostaria de ver as coisas acontecendo de forma transdisciplinar, né? Esse é o maior desafio da educação. Então, eu te agradeço muito pelas suas colocações, né? Gostaria de agradecer também todos que estão aqui presentes pela motivação, né? Eu acho que essa motivação de fazer diferente, de entender algo que a gente não domina muito bem, é o que nos leva adiante, né? Não basta a gente ser criativo, a gente tem que ser criativo, mas conseguir aplicar aquilo para que a gente possa inovar de fato. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigada. Imagina, imagina. Eu não consegui ler a tempo. Minha leitura dinâmica não está funcionando. Oi. Pronto. Meu áudio estava fechado. Perdão. Alguém falou alguma coisa aí que eu não consegui ler a tempo. Enquanto você lê aí, Sabrina, eu quero só aproveitar para compartilhar com vocês. Eu, no final de junho, começo de julho, senti a necessidade de fazer um trabalho um pouco mais autoral. É por isso que a Sabrina, no início, ou a Larissa, já não lembro mais, mencionou que eu criei a Fabricante de Ideias. A Fabricante de Ideias é um espaço justamente para formação de professores e formação de estudantes, porque aluno, qualquer um pode ser, estudante é outra pegada. E aí, em função disso, tá lá a Fabricante de Ideias, eu pedi que vocês descubram ela por aí. Eu combinei com a Sabrina
e aí não sei como vocês vão fazer, eu sou a convidada mesmo, se vira, Sabrina. Eu gostaria de colocar para ser sorteado uma mentoria, né, vocês organizem um sorteio, vejam como vocês quiserem, para que a pessoa que vai ganhar o sorteio vai ter 1 hora para trocar uma ideia comigo sobre um tema da área de educação, seja um estudante, seja um professor, que eu possa contribuir de alguma maneira, tá? Essa mentoria, obviamente, será gratuita, 1 hora de mentoria na Fabricante de Ideias, para que a gente veja aí de que maneira a gente pode ajudar. Sabrina organiza e depois você fala quem ganhou no sorteio, e é isso, Larissa, eu joguei isso no seu colo. Eu e a Larissa, a gente vai pensar, a Edilane também, né, como que a gente vai estruturar, acho que pegar a lista de presença de quem esteve hoje, fazer o sorteio e entrar em contato, e a gente vai conversando, mas quando a professora Rosa falou disso, eu falei, nossa, gente, que fantástico, que presente, a gente que agradece essa disponibilidade, esse presente para o nosso grupo aqui, vamos compartilhar o Fabricante de Ideias, que é um projeto muito legal, na verdade, eu queria deixar um espaçozinho depois para você compartilhar com a gente o que é esse seu novo projeto aí. Só para a gente terminar as perguntas aqui, me perdoe o nome, Leilineia, é isso? Professora Rosa, mas a aula, é uma pergunta, pelo que eu estou entendendo, mas a aula expositiva dialogada não pode ser uma alternativa para o estímulo ao protagonismo do estudante também? Se houver o encorajamento de participação de todos os discentes nas discussões que acontecem em sala de aula, levando em conta que entre seus estudantes existem formas diversas de aprendizagem? Eu acho que foi essa a pergunta que você falou, que foi leitura Sem de nome. dúvida, concordo plenamente, e tenho verdadeira aversão pela demonização que está sendo feita da sala de aula, da aula expositiva. Conheço algumas instituições, inclusive, que estão impondo para alguns professores termo de compromisso com assinatura formal para que eles não deem aulas expositivas. Eu acho isso temerário, eu acho isso perigoso, e acho isso muito arrogante, porque parte do princípio que o professor, de alguma maneira, vai querer impor ou o seu conhecimento ou a sua ideologia. Mas, volto a dizer também, que é preciso que nós, cada vez mais, nos preocupemos em formar os professores em metodologias ativas, empoderar esses professores com essas metodologias, para que eles consigam desenvolver aulas expositivas realmente dialogadas. Porque, do contrário, de fato, corre-se o risco do professor, sob o nome de uma aula expositiva dialogada, ele tomar para si a fala e falar, olha, já que você não está entendendo nada mesmo, peraí. E aí, descarrilhar a falar um monte de coisa que, de verdade, nós todos sabemos que os alunos têm cada vez menos concentração, e não vai nenhuma crítica em relação a isso. A falta de concentração dos alunos está diretamente associada ao fato de eles serem pluriestimulados, como nós também hoje somos pluriestimulados. Quando eu comecei a dar aula, há um pouco mais de 10 anos, eu dava aula para a PUC de Campinas, na engenharia ambiental, e a gente uma vez assistiu, entre outros filmes, a gente assistiu um filme que é chamado O Ponto de Mutação, que é um filme europeu dos anos 80, do Fritjof Capra, que dura quase 2 horas. Hoje, se eu passar para um aluno meu este filme por 15 minutos, eu tenho certeza que 3 ou 4 têm tentado, sei lá, tem pedido para ser defenestrado, para quem não sabe, defenestrado, ser jogado pela janela. Né? Já dormiram, já. Pois é, porque é um filme denso, difícil, né, pesado. Então, assim, nós precisamos entender também, nós docentes temos essa obrigação de tentar entender a cabeça do estudante, gerar empatia em relação a ele, e não partir do princípio que meu aluno é de uma geração que não tem paciência de ler, é de uma geração que não tem paciência de assistir, é uma geração que não tem paciência de nada. Não, calma aí, não é nada disso. A gente queria agora abrir o espaço para você falar um pouquinho mais sobre esse projeto seu, como que funciona, o que ele consiste, para todo mundo que está aqui ter mais conhecimento do que se trata. Vamos lá.
Vou chamar você de Lari, tá? Porque toda Larissa na minha vida vira Lari em algum momento. E espero que você se sinta abraçada. Esse projeto, na verdade, foi uma verdadeira loucura que eu fiz da minha vida. Porque, como eu falei para vocês de início, eu já queria, há alguns anos, poder realizar um trabalho um pouco mais autoral. Você vai adquirindo experiência e você vai se sentindo cada vez mais confortável, né, para falar sobre determinados temas. Isso, depois do meu doutoramento em educação, ficou cada vez mais forte e era um desejo que eu já tinha. A Fabricante de Ideias é, como eu falei, um espaço de empoderamento para docentes e discentes. O que nós propomos ali é a oferta de mentorias para professores e alunos e consultoria para instituições, e nós estamos ali organizando uma série de cursos para justamente possibilitar aos professores, possibilitar aos alunos empoderamento. Duas questões-chave dentro da Fabricante de Ideias. A primeira é, todos os professores que estão ali vinculados à Fabricante de Ideias, nesse momento eu tenho mais ou menos 12 parceiros que estão montando cursos que devem ser publicados ao longo dos próximos meses, são professores top 5, essa gente competente que entende de educação e que está comprometida com a educação. E a segunda questão é que os cursos da Fabricante de Ideias, eles terão sempre preços acessíveis, porque a ideia é democratizar boas ideias sobre educação, a ideia é que nós consigamos inspirar as pessoas para uma educação de mais qualidade. É recente, bem recente mesmo, como eu falei para vocês, a Fabricante de Ideias nasceu no dia 7 de julho, então vai fazer 2 meses agora, é um bebezinho recém-nascido. Eu estou aprendendo um monte de coisas com a Fabricante de Ideias, entre elas, eu aprendi a fazer podcast, que é uma novidade na minha vida, e estou achando bem desafiador. Tem um blog que sai toda semana, tem um café literário que sai toda semana, porque eu senti a necessidade de compartilhar literatura com os alunos, sugerir livros que eles devem ler, encorajar eles a lerem, e deste café literário está surgindo, inclusive, um clube do livro, que eu estou organizando, né, propus esse clube do livro, já tem uma série de pessoas que aderiram ao clube do livro, para que a gente promova, de fato, espaços de cultura cada vez mais ricos, né, cada vez mais empoderadores para professores, para estudantes, para as pessoas como um todo. A ideia central da Fabricante de Ideias é exatamente essa, é promover educação de qualidade, inspirando as pessoas para se tornarem sujeitos cada vez mais ricos, cada vez mais interessantes. Ó, já teve aqui a Edilane falando parabéns pela iniciativa, Rosa, desejo sucesso. Obrigada, Flor. Eu acho que a gente teve uma tarde muito interessante, né, gente? Sempre que a gente senta para conversar nesses temas que a gente está imerso, né? Todos os webinários estão sendo assim, a gente tem discurso e tem papo para muito tempo, né? Ó, a Tamara também, que projeto lindo, parabéns. E no final das contas, antes da gente fazer esse encerramento, para a gente já não alongar muito também, eu queria passar para a professora Edilane novamente, para ela já fazer o convite para o nosso próximo webinário, professora. Fica à vontade. Bom, mais uma vez eu vou te parabenizar, Rosa, porque é um desafio enorme o que você está fazendo, né? Mas tenha certeza que você vai colher frutos maravilhosos desse processo. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita e nos unir a pessoas que acreditam junto conosco. Então, siga firme que vai ser um sucesso a sua Fabricante de Ideias, tá bom? Obrigada pela sua presença e gostaria de estender o convite à Rosa e a todos aqui presentes. O nosso próximo webinário vai ser no dia 7 de outubro com o professor Valdes Bolela, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ele é especialista em educação para profissões de saúde e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre aprendizagem remota em tempos de pandemia.
porque é um assunto bem pertinente para o momento, no sentido de conseguir otimizar o nosso tempo, né, e focar no que a gente quer, de fato, aprender, com tantas informações vindo de todos os lados, né? Ninguém aguenta mais, está todo mundo cheio de informação. Então, como filtrar isso, como absorver o melhor, o principal que a gente precisa absorver. Então, fica aqui o convite a todos e muito obrigada pela presença de cada um. Professora Sabrina, a palavra é sua. Muito obrigada, espero ver todos nos próximos encontros. Eu acho que, como eu falei, né, está sendo um momento muito rico para a gente, pelo menos nessa distância, estar um pouquinho mais próximo para a gente conversar, compartilhar. Queria agradecer mais uma vez a professora Rosa Virgínia, minha parceira aí já de alguns tempos, que fisicamente, geograficamente estamos separados. Esperei que ela... Eu dei já para focar nela aqui, mas ainda não foi. E em mim, para a gente conversar. Porque a gente está fisicamente separado, mas a gente tem esse carinho, e esse carinho meu aqui também, nunca... Nossa, você nunca saiu das meus pensamentos, enfim, das nossas parcerias. Agradecer imensamente toda a sua colaboração, todo o seu diálogo com a gente. E aos participantes que estiveram aqui conosco, pelo esse bate-papo, pela contribuição de ideias, o convite feito pela professora Edilene para o próximo webinário. E acho que é isso. Se você quiser finalizar, professora Rosa, fique à vontade. Eu que quero agradecer, foi uma tarde agradabilíssima, como eu já esperava, para ser bem sincera. Com a Sabrina, nunca é tempo perdido, é sempre tempo ganho, sempre tempo compartilhado. Quero agradecer aos colegas, eu só lamento não conseguir ver a carinha de todos, né, porque nesse ponto eu gosto muito do analógico, acho que o digital peca nisso aí, mas enfim. E espero encontrar vocês por aí. Vou fazer aquele chavão, siga a Fabricante na rede social, a gente está no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, para que vocês consigam acompanhar, tem muita coisa boa acontecendo por lá, e não deixem de fazer o sorteio para que eu descubra quem foi o ganhador. Pode deixar, a gente vai fazer sim, assim que a gente organizar essa listinha de presentes, a gente já vai compartilhar essas informações. Pessoal, eu queria vamos tentar abrir as câmeras para a gente fazer aquela foto bonitinha, tradicional, junto, vou colocar todo mundo aqui. Aí a gente tenta fazer a foto. Quem quiser, claro, se sentir à vontade para abrir a câmera para a gente fazer. Nunca sai todo mundo, né? Mas a gente pelo menos compartilha aí uma imagenzinha nossa. É tradicional já, né, Sabrina? Tem que ter. Pois é, então, tem que ter, gente. Imagem, ânimo, tá todo mundo bagunçado, mas a gente tá com a câmera ligada. É isso aí. É isso aí. É o dress code da pandemia, gente, é isso aí. Muito bem, gente. Muito obrigada, Larissa, se quiser encerrar, eu agradeço a participação de todos. Vou tirar a foto. Você vai tirar? Eu já fiz aqui também. Tá fazendo um monte aqui. Ótimo! Não, quanto mais, melhor. Obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal. Quero agradecer também as minhas ex-alunas, foi muito bom vê-las. E fiquem firmes aí na formação de vocês. Vocês são muito importantes para essa contemporaneidade. Larissa, muito obrigada pela sua mediação, viu? Edilane, foi um prazer conhecê-la. O prazer foi meu, Rosa. Então é isso, gente. Obrigada. Vemos vocês no próximo webinário. Eu que agradeço, gente. Gostaria de lembrar vocês que ainda teremos muitos encontros, então fiquem atentos aí. Combinado. Beijo, Sá. Gente. Beijo, boa tarde para vocês. Até. Tchau. Tchau. Obrigada. Imagina.